Bom dia a todos, live e alive. Confesso que cada dia, todos os dias, quando eu abro meu live e eu vejo essas palavras You are live, cada vez uma nova inspiração. Somos live, alive e com saúde, graças a Deus. Foi uma semana que a gente se dedicou muito a entender a importância de ter um corpo saudável. Uma alma sadia num corpo com bastante saúde. E para fechar a semana, ainda falta mais um assunto. Ontem falamos sobre comida, mas hoje falta mais um assunto que é de grande importância. Medicina preventiva. A perspectiva da Torá é muito baseado sobre medicina preventiva. O que se chama medicina preventiva? Por que ela é tão importante para nós? A medicina que nós conhecemos, a medicina ocidental contemporânea, aquela medicina que todos nós conhecemos tão bem, ela é muito focada para tratar doenças. Procuramos o médico quando alguém não está bem de saúde e tem uma doença. Procura um médico. Em vez de se dedicar mais para a medicina preventiva. Quando olhamos nos medical schools que tem hoje, principalmente nos ensina sobre todas as drogas e medicamentos que nós podemos tomar, com quais podemos se sentir melhor e curar doenças. Assuntos como dieta e todos os outros lifestyle changes, como devemos mudar o estilo de vida que nós praticamos, quase nunca são discutidos na área da medicina como algo como ferramenta terapêutica. E se é discutido, é no fim da linha. Assim que o médico entra no medical school, ele aprende sobre todos os medicamentos que tem. As companhias que produzem esses medicamentos têm muito interesse. Eles até distribuem free samples para todos usarem. E todos os advertisements que tem, toda a propaganda tem em volta dos medicamentos, remédios. Por isso, o que nós entendemos? O que é a medicina? Remédio. Medicamentos. E existem vários, a gente aprende qual que é melhor, qual que é pior, a gente compara um com o outro. E com isso, a gente busca de ganhar saúde. Mas quando olhamos no versículo, percebemos que a visão da Torá não é essa. A Torá diz o seguinte: Vaiomer, e Deus disse. Se você escutar a voz de Deus, seu Deus, e fizer o que é direito aos seus olhos, você vai se comportar direitinho. Você vai observar seus mandamentos e guardar todos os seus estatutos. Então, diz Deus, eu Deus, não lhe atingirei com quaisquer das doenças que eu trouxe ao Egito naquele tempo, pois eu sou Deus que lhe cura. Anotem bem as palavras. Deus que nos cura, mas não vai nos atingir como nenhuma doença. Diz o grande comentarista Urash, olha as palavras. Assim como o médico que diz ao homem, não coma isso, para que não fique com essa doença. As mitzvot, os mandamentos de Deus, são a prevenção, pois assim dizem as Escrituras. Será a cura para o seu corpo. Um assunto interessante. Quando Deus se apresenta como nosso médico, ele não diz, eu vou entregar para vocês tantos e tantos remédios, vocês vão pegar tantos remédios de manhã,
à tarde e à noite. Depois vocês vão pegar mais alguns medicamentos para proteger o nosso estômago, já que ninguém aguenta tantos remédios. Depois os médicos têm um contra-efeito, vamos dar mais alguns remédios. No fim, cada um de nós toma remédios uma quantidade enorme, tanto para a nossa saúde mental, como nossa saúde física, assim diante. Mas Deus diz, não, eu não vou dar medicamentos para vocês. Eu sou o grande médico. Por isso, eu vou fazer tudo. Vou proteger vocês todos para nenhuma doença cair em vocês. Aqui temos a base da medicina preventiva. E nós sabemos que temos um mandamento, isso já vimos, para se comparar e realmente seguir o caminho de Deus. Da mesma forma como Deus nos cura através que nenhuma doença cai em cima de nós, assim também nós temos o dever de imitar a maneira como Deus nos mostra para enfatizar a prevenção das doenças. Prevenção das doenças. Já que nós somos obrigados a seguir o caminho de Deus. E para entender essa história melhor, aliás, esse assunto, ainda nós não temos essa história, mas para entender isso melhor, tem uma anedota que aconteceu com o próprio Maimônides. O Maimônides, ele era um médico do sultão do Egito. Mas o sultão, durante o tempo que Maimônides era seu médico, nunca ficou doente. Um certo dia, o sultão chamou Maimônides e disse, olha, meu querido Maimônides, eu estou começando a duvidar a tua capacidade como um médico, porque você nunca usou medicina para me curar. O tempo inteiro que você está aqui, nunca fiquei doente. Da onde que eu posso saber se realmente você é um ótimo médico, se eu nunca fiquei doente? E Maimônides ele respondeu, na verdade, o maior médico que nós temos é o próprio Deus, que diz, eu, Deus, sou teu médico. O que diz Deus? Como que ele vai nos curar? Ele vai nos curar de tal forma que ele nos protege, que nenhuma doença cai em cima de nós. Assim também, diz Maimônides, graças a Deus, com a ajuda do bom Deus, eu te protegeu durante todos esses anos, que nenhuma vez que você ficou doente. A prevenção da doença é mais prova do talento do médico de que a cura de uma doença, de curar alguém que já está doente. Por isso, diz Deus me deu essa força e eu estou imitando o caminho de Deus. Por isso, aqui temos a base. O que a gente tem que se focar? Na medicina preventiva, o caminho de Deus. Se cuidar para não ficar doente. E isso nos lembra mais um mandamento explícito na Torá. Está escrito o seguinte, não permaneça parado diante de sangue de teu irmão. Fica parado. O que significa isso? Olhamos no Talmud. O Talmud diz o seguinte, se você está vendo que teu amigo está correndo um perigo, pode ser perigo de vida, ou pode ser algum ataque contra a sua pessoa, a sua família, seu dinheiro, seu patrimônio, e você pode fazer algo para salvá-lo, e você está ficando lá parado, se isentando, ficando distante do assunto. Então, o que isso tem a ver comigo? O problema dele. Diz o versículo, não permanece parado diante do sangue de teu irmão. Por isso diz o nosso sábio, está vendo um amigo teu, ou conhecido, ou uma outra pessoa. Ele está correndo um perigo. Está se afundando no mar, por exemplo, não sabe nadar, está se afundando. E você pode salvá-lo, você tem que fazer tudo o possível para lhe salvar. E se você sabe uma informação, que isso pode ser vital para uma outra pessoa, e você
não está passando essa informação, também faz parte dessa proibição. Por isso, se o médico, vamos seguir o raciocínio, se o médico tem a capacidade de prevenir uma pessoa ficar doente, e ele não está prevenindo a doença, isso é uma triste notícia para nós, porque ele não está executando o seu papel e as suas responsabilidades. Mas o que nós devemos saber é o seguinte, isso não é apenas uma responsabilidade do médico, que o médico tem que nos ensinar ou nos guiar com medicina preventiva. Cada um de nós tem que se interessar demais nesse assunto. Ou seja, se olharmos vários versículos, está escrito o seguinte na Torá, na própria Bíblia, de uma forma mais explícita do impossível. A Torá diz, se cuida e toma conta das vossas vidas. Seja muito cuidadoso para viver de uma forma correta. Tudo isso que nos demonstra que cabe a cada um de nós realmente se dedicar a entender como que tem que ser the style of life, o caminho da vida que ele pratica para ter realmente uma medicina preventiva para ele não ficar doente. É interessante algo que poucas pessoas conhecem. Na Bíblia tem 613 mandamentos no total. Desses aqui, 213 estão ligados com uma natureza ou com ligações com medicina. Higiene, profilaxia, são mitzvot, são mandamentos divinos designados para cada um de nós cuidar do seu corpo, do seu bem-estar, como também cuidar dos outros. Quando saíres na guerra, diz a Torá, cada um tem que se cuidar, você tem que cuidar sobre as latrinas para ficar fora do campo. Também várias leis onde que pode ter um cemitério, o que se faz com a carcaça, um cadáver assim diante. Pessoas leprosas precisavam ficar fora do acampamento e em quarentena. Infelizmente é uma palavra que tanto conhecemos hoje. Várias leis talmúdicas, leis bíblicas, para realmente cuidar da nossa saúde, para não ficar doente. Quando olhamos sobre lavar nossas mãos, um assunto tão importante nesses dias. Ou seja, percebemos o seguinte, uma pessoa diariamente tem que lavar suas mãos e sua face. E quando olhamos no Talmud, diz o Talmud o seguinte, se tem uma estátua do rei exposto, será que não somos obrigados pelo respeito que aquilo fica limpo? Alguém tem que passar diariamente e tirar o pó e deixar aquilo brilhar? Idem somos nós, já que nós fomos criados na imagem de Deus. É super importante que a gente brilha como limpeza e higiene. Quantas vezes por dia os sacerdotes precisavam lavar suas mãos e pés? Antes de começar qualquer trabalho, precisavam lavar suas mãos e pés. Antes da gente comer, obrigatoriamente temos que lavar nossas mãos. Se acordando de manhã, lavando nossas mãos. Uma vez conta o Talmud uma história interessante. O grande Hillel, um dos líderes maiores que já tivemos, falou para seus alunos, eu tenho que sair. Os alunos falaram para o nosso mestre, para onde que o senhor está indo agora? E ele respondeu, eu tenho que cumprir uma ação piedosa. Tem que fazer uma mitzvah. Fala para ele, nosso rabino, nosso querido amigo, qual mitzvah que você está a fim de fazer? Ele falou, quero tomar um banho. Perguntaram para ele, e tomar um banho? Isso é uma mitzvah? Isso é um mandamento de Deus? Isso é uma ação piedosa? E ele respondeu, com certeza sim. Se manter limpo é algo que realmente
é respeito para nosso rei, já que nós fomos criados na imagem de Deus. Tudo isso aqui nos demonstra a importância da gente cuidar da embalagem. Tudo bem, estudamos durante a semana que o corpo é apenas uma embalagem para a alma, mas também nessa embalagem vimos, foi criado na imagem de Deus. O nosso corpo, não somente a nossa alma, até o nosso corpo, que é recipiente para a nossa alma, foi criado na imagem de Deus. Por isso, tudo que fortalece o corpo para ser um bom recipiente para a alma, devemos aplicar, devemos usar. Que usando as palavras do Maimonides, é uma forma, um caminho como servir Deus. É uma mitzvah. Assim servimos Deus. Uma coisa importante para saber. A medicina realmente hoje tem mais conhecimento o que é saudável, o que não é saudável. É uma pena que a gente não se dedica suficiente para esse assunto. Antigamente, se achava, por exemplo, que fumar é algo saudável. Antigamente se achava que comer comida com muita gordura, isso seria uma coisa super bom. É bom para o corpo. Hoje sabemos, tudo em moderation e tudo a forma certa. Por isso, se devemos saber e se interessar qual comida é saudável, como que tem que ser nosso dia a dia, como evitar estresse e assim diante. Sempre lembrando as palavras do Maimonides, ter um corpo saudável é um caminho como servir Deus, é uma mitzvah que nós vimos hoje. Mas isso nos lida para aquilo que nós hoje acrescentamos. Curar doença é a última opção. A primeira opção é evitar doença. Ter um corpo saudável. Um grande rabino chamado Shamshon Raphael Hirsch, ele escreve que não cuidar da saúde é igual, numa certa forma, de suicídio. Deus te deu um corpo, cuida dele. Que nós vimos, não é teu, é Deus. É uma embalagem que Deus te emprestou. Por isso, cuida e respeita ele. E lembra das palavras do Baal Shem Tov. Junto com o nosso corpo, devemos servir Deus. Com isso, fechamos a primeira semana sobre saúde. Mas ainda tem bastante para acrescentar. E se Deus quiser, continuação na semana que vem. Por enquanto, desejo a todos um Shabbat Shalom com bastante saúde, com respeito para nosso corpo, e o corpo, por sua vez, já sabe que ele tem que respeitar a nossa alma. Por isso, juntos, alma e corpo, vamos servir Deus com todo o nosso ser. Palavras das rezas da manhã, com todo o meu ser, eu vou louvar Deus. Todo o meu ser significa alma investida num corpo com bastante saúde. Shabbat Shalom a todos, e isso é, junto com bastante simcha, alegria.